Olha, eu nunca gostei de montanha-russa mesmo, tá? Olá, fãs da sétima arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes e vamos lá, continuando com o nosso especial sobre a franquia Premonição, antes da estreia do novo filme Laços de Sangue lá em maio. Vamos falar hoje sobre aquele que é considerado por muitos de vocês, pelo que eu leio por aí, o melhor capítulo da franquia, que é o Premonição 3, filme de 2006 dirigido pelo James Wong. Mas antes eu vou pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. Bom pessoal, a gente falou nos dois primeiros vídeos da franquia aqui como a New Line Cinema tinha encontrado uma pequena mina de ouro com essa franquia idealizada pelo Jeffrey Reddick quando ele transformou uma ideia de Arquivo X em um filme de terror com adolescentes que estão fugindo da presença invisível e onipresente da morte, o que rendeu dois filmes extremamente bem-sucedidos comercialmente, que custaram relativamente pouco, mas conseguiram conquistar toda uma legião de fãs, e durante o período em que o segundo filme é desenvolvido, ele chega nos cinemas de 2003, a New Line Cinema já tem planos de um terceiro filme que eles envisionariam como o último da franquia. Dessa vez, o Reddick, que só participou do argumento do segundo filme, não estaria presente, mas a New Line Cinema consegue trazer de volta o James Wong e o roteirista Glenn Morgan, que juntos escreveram o primeiro filme e o James Wong dirigiu, né? Ele não conseguiu voltar para o segundo porque ele estava ocupado com aquele remake de A Vingança de Willard com o Crispin Glover. Lembram desse daí, o filme do cara obcecado por ratos? O James Wong chega para trabalhar nesse roteiro, nessa nova ideia, e o pitch principal dele é tentar se distanciar um pouquinho dos personagens e do universo do primeiro e do segundo. É uma nova história com novos personagens dentro daquela ambientação, eles até mencionam o desastre aéreo do primeiro filme, mas é a sua própria história, a sua própria mitologia. Uma curiosidade bacana é que o título original do filme durante o desenvolvimento era Cheating Death Final Destination 3, então Enganando a Morte, Premonição 3, o que não é tão sonoro, mas né, Enganando a Morte é um bom título, eu devo dizer. Com um orçamento de 25 milhões de dólares, eles voltam mais uma vez para Vancouver, no Canadá, para realizar todas as gravações. Foi um período de mais ou menos 3 meses, onde 2 semanas foram inteiramente dedicadas à gravação da sequência de desastre da montanha-russa, e eles até chegaram a cogitar gravações em 3D, pessoal, antes mesmo do James Cameron trazer o formato de volta com tudo em 2009 com Avatar, já tinha esse burburinho, mas que não seria capaz de trazer os elementos gráficos de efeitos que eles estavam querendo, né? O Premonição 3 usa muito mais CGI, imagens digitais, do que o primeiro e o segundo. O segundo, inclusive, né, reassistindo, é impressionante a quantidade de efeitos práticos que tem naquele filme. No terceiro, eles já estão muito mais com o pé no digital, o que não é um demérito de forma alguma, mas fica um pouco mais perceptível. O Premonição, né, só iria ganhar o 3D mesmo no quarto e no quinto filme, mas a gente fala sobre isso nos próximos meses. Vale apontar também, pessoal, que eles chegaram a fazer um final totalmente novo, porque eles tinham um final original que foi massacrado pelas audiências teste, que traria de volta alguns personagens do primeiro filme, mas então toda aquela sequência do metrô que acontece, né, e é bem famosa e climática, foi um reshoot que eles fizeram em novembro de 2005. Tem ainda também, né, pessoal, isso eu jogo até na roda aí de comentários para vocês, porque eu não sabia, existe uma versão para DVD que é um Choose Your Own Adventure, onde você vai tomando decisões pelos personagens para fazer a história avançar, né? Quase como aquele episódio interativo do Bandersnatch do Black Mirror na Netflix. Que curioso, né? Imagina a quantidade de cenas alternativas que eles devem ter gravado só para esse recurso. Deixe nos comentários se vocês assistiram a versão interativa do Premonição 3. Eu tenho certeza que o meu amigo Herbert Santos deve ter essa daí na estante. E o resultado, que chegou nos cinemas em fevereiro de 2006, é mais uma reciclagem do 1 e do 2, não tem como negar, né? A mesma fórmula, é o mesmo esquema, mas, porém, todavia, contudo, o que o Premonição 3 tem de diferente e especial? Bons personagens, um bom elenco e uma direção muito, muito segura do James Wong, que é realmente, assim, o cara para fazer esses filmes. A história do filme segue um grupo de amigos em um parque de diversões, quando Wendy, vivida por Mary Elizabeth Winstead, escapa de um desastre em uma montanha-russa, ela e seus colegas passam a ser perseguidos pela morte.
eu sinto que eu posso fazer essa mesma sinopse, a mesma variação dessa linha aí de premissa da história em todos os vídeos dessa franquia. Todos eles, porque sempre vai ser assim. Grupo de amigos, num lugar X, acontece algo, eles fogem e aí a morte vai atrás dele. Todos os filmes deles são assim. Todos, não tem exceção. Talvez o sexto filme seja diferente, né? Então, acho que assim, um ponto fraco que eu posso falar do Premonição 6 é que a essa altura do campeonato, 6 anos de franquia, a gente já sabe exatamente o que esperar, a gente já sabe como que o filme vai ser, então o James Wong e o Glenn Morgan têm que encontrar formas de nos manter entretidos e de nos manter surpresos também. E eu acho que uma coisa de início que o Premonição 3 faz de forma interessante é o elemento das fotos, porque a Wendy, durante esse passeio no parque de diversões, estava lá com a sua máquina fotográfica TechPix tirando fotos de todo mundo. Então, quando ela revela essas fotos posteriormente após o acidente, ela vai vendo que cada fotografia traz uma espécie de foreshadowing, uma pista de como as pessoas vão morrer quando a morte for atrás delas. E isso é bacana, é divertido, você tem essas fotos aí bem ensaiadas, com vários elementos ali que podem sugerir, né, como que um personagem pode encontrar o seu destino, como por exemplo o fato de que um dos personagens está numa foto com a luz estourada por conta do flash, é um presságio de que ele iria ser atingido por fogos de artifício num festival da cidade. Então, isso é bacana, isso mostra que a fórmula estabelecida pode ter suas ramificações de pequenas surpresas, de pequenas invencionices. É orgânico, funciona, mas o que realmente carrega o filme é a Mary Elizabeth Winstead, porque ao contrário do Devon Sawa no primeiro filme e do elenco do segundo, cujo nenhum nome me vem à mente agora, ela é muito carismática, ela é uma ótima atriz e ela traz uma personagem muito interessante, né? O que o Premonição 3 seta muito bem nessa premissa, escrita aí pelo James Wong e o Glenn Morgan, é colocar dois personagens que faziam parte de um casal, a Mary Elizabeth Winstead perde o namorado dela numa montanha-russa, e esse rapaz, vivido pelo Ryan Merriman, também perdeu a namorada dele nesse mesmo acidente. Aí você tem dois protagonistas que nunca se envolvem romanticamente, existe uma tensão errada entre os dois, mas que é orgânica e natural, né? Veio de uma sugestão de elenco que a Mary Elizabeth Winstead e o Ryan Merriman estavam numa das versões americanas do Chamado, então trouxeram os dois para o Premonição 3 e funcionou. Eu acho que a Mary Elizabeth Winstead segura esse filme muito melhor do que qualquer protagonista da franquia até agora, e isso é o diferencial, né? Eu falava que o primeiro Premonição tinha um elenco meio estranho, com o Devon Sawa, a Ali Larter e o Sean William Scott, né? Todos esses três no mesmo projeto. Nesse daqui, meramente pela força da Winstead e do Ryan Merriman, que é surpreendentemente carismático, você já tem um investimento dramático melhor do que os dois primeiros, na minha opinião. E agora, né, no que Premonição faz de melhor, as mortes, o gore e as sequências elaboradas, ele é muito caprichado. O James Wong já tinha um trabalho muito interessante no primeiro, e ele chega aqui, né, primeiramente com a sequência da montanha-russa no parque de diversão, é tão elaborada, é tão cruel com os personagens, a forma como eles saem voando dos carrinhos. E beleza, a gente tem uma introdução a efeitos digitais muito pesada nessa sequência, mas eu gosto de como eles são usados para garantir que aquela cena vai ter as piores consequências possíveis, principalmente com o garoto taradão lá com a câmera querendo que as meninas façam topless no looping, né? Então isso é meio que provoca o acidente inteiro, e ele traz, né, eu acho que um dos momentos mais famosos da saga inteira, quando tem aquelas duas amigas numa câmara de bronzeamento que ficam presas, começam a ser incineradas, e você tem, né, essa transição maravilhosa, esse plano zenital que mostra as duas câmeras de bronzeamento e um corte, os dois caixões dela, né? Isso mostra um humor macabro que já existe na franquia. Acho que sempre teve, desde o primeiro e do segundo, mas no terceiro eles estão literalmente levando uma piada mortal através de um match cut, né, um corte muito bem pensado, o que é para agradar qualquer cinéfilo, né? Eu adoro essa transição, eu gosto das sequências no geral, de como o uso das fotos vai ditando o rumo da narrativa, mesmo que a gente meio que consiga prever as tentativas de surpresa e aquelas viradas do tipo, ah, na verdade tal pessoa pulou a morte, na verdade é isso daqui. Que comida na cena do metrô, que é um pouco desconexa do resto do filme, na minha opinião, mas é inegavelmente muito bem feita, né? O James Wong tem um talento muito especial para
para como ele vai provocar grandes catástrofes públicas. E, né, eu assistindo o filme, pensei, caramba, cadê o Tony Todd? Cadê aquele personagem misterioso que é ou não é a morte? Ele aparece como uma cameo vocal, fazendo a voz do anunciador da plataforma de metrô e também do diabão lá da montanha-russa, né? Então, Tony Todd está nesse filme. Não podemos vê-lo, mas podemos ouvi-lo. Eu acho que é de fato, pessoal, se não for o melhor Premonição 3, é a melhor continuação, no mínimo, pelo menos até agora. Eu acho que ele pega a fórmula que a gente já conhece, já estabelecida, e consegue melhorar por conta da protagonista, por conta da condução do James Wong e das ideias e invenções que ele vai tendo ao longo do caminho. Ele é repetitivo, sim, ele repete elementos dos dois primeiros, mas eu acho que ele consegue, sim, ir um passo além e amadurecer o que já tá dando certo, ainda que ele não seja tão inovador. Para Premonição 3, eu dou uma nota 7. E no lado financeiro, o Premonição 3 seguiu aí com essa linha de alto investimento para a New Line, que investiu 25 milhões de orçamento. O filme chegou nos Estados Unidos em 10 de fevereiro de 2006, com valor de 20,125 milhões, que é ajustado para a inflação dá cerca de 31,852 milhões, fazendo um total doméstico de 54,98 milhões de dólares, que é ajustado para a inflação dá cerca de 85,623 milhões, e no mundo inteiro o valor de 118,890 milhões, que é ajustado para a inflação de hoje dá cerca de 188,173 milhões. Seria o fim de Premonição até a página 2, já que 4 anos depois, Premonição 4, The Final Destination, com artigo aí, chegaria aos cinemas em 3D e foi, curiosamente, o primeiro filme da saga Premonição que eu assisti na minha vida, e a gente vai falar sobre ele no próximo mês, no restante do especial. Mas é isso, pessoal. Deixe nos comentários depois o que vocês acham de Premonição 3 e se ele é ou não o melhor capítulo da saga. Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão.